Irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos para mais uma leitura e reflexão baseados na Bíblia Sagrada. Sou Cleison Santos e você está no canal Falando de Deus. Hoje falaremos sobre Esdras 10:2, que diz: Então Sequenias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, tomando por mulheres as estrangeiras, pertencentes ao povo desta terra. Entretanto, resta ainda uma esperança para Israel. Irmãos e irmãs, a leitura de hoje nos faz um alerta sobre quem colocamos em nossa vida, sobre quem deixamos entrar em nossas vidas, para que seja o nosso guia, para que seja o nosso farol, nos guiando no caminho correto. Exatamente. A leitura de hoje, ela nos alerta também sobre uma coisa que acontece hoje com imensa facilidade e quantidade. Estou falando, queridos irmãos e irmãs, do que chamamos de os falsos profetas. Hoje não podemos nos dar o luxo de sair ouvindo e sair propagando, e sair dizendo ou falando o que muitas pessoas ou muitos se propõem ao falar sobre Deus. Porque sabemos, irmãos e irmãs, que infelizmente temos muitas pessoas que utilizam-se da palavra de Deus em proveito próprio, que utilizam-se da palavra de Deus para tirar proveito daquelas pessoas que, em busca, com a sede da busca por Deus, se deixa enganar, fazendo ou sendo enganada por pessoas que dizem ou se dizem profetas, milagreiros, obreiros, mas que na verdade são pessoas que apenas querem tirar proveito da boa vontade desses irmãos e irmãs que estão tentando sair do lado escuro e passar a trilhar o caminho de Deus. E é exatamente sobre isso que a leitura nos alerta, que a leitura nos fala, que não devemos nos associar a estrangeiros, não no sentido de pessoas de outras nações, de outros povos, mas de pessoas que querem enganar os irmãos e irmãs que estão procurando a salvação, que estão procurando orientação em proveito próprio. E infelizmente sabemos que hoje temos muitas pessoas que agem dessa forma, que se aproveitam da palavra de Deus para ganhar dinheiro, para obter lucros, para ter fortunas. E, infelizmente, essas pessoas se esquecem do verdadeiro propósito do que Deus deixou em sua palavra. Infelizmente, essas pessoas se deixaram corromper, se deixaram levar pelo mundo, se deixaram seduzir pelas coisas mundanas e se esqueceram do principal, que é Deus, que é Jesus Cristo. E por isso, irmãos e irmãs, a leitura de hoje nos convida a sermos escolhidos, mas escolhidos para sermos propagadores da palavra de Deus, sem querer nada em troca, sem querer
que sejamos pagos por isso. Pois quando o próprio Filho de Deus esteve na terra, nunca cobrou nada para falar sobre Deus, para pregar as coisas de seu Pai, para pregar a leitura, para ensinar principalmente os ensinamentos de seu Pai. Sabemos que ele jamais cobrou nada por isso e se propôs sempre em ensinar e passar tudo o que lhe foi pedido por seu Pai de forma gratuita, de forma que todos pudessem ter acesso, que todos pudessem entender. E não somente aquele irmão ou aquela irmã que pudesse pagar, que pudesse entrar em um templo, ou que pudesse, ou que fosse escolhido por ter posse, por ter bens, ou por ter poder. Sabemos que para Jesus aqui na terra, ele trouxe a palavra, ele deixou a palavra para todos aqueles que a buscaram, para todos aqueles que foram até Jesus e simplesmente se dispuseram a ouvi-lo, se dispuseram a entendê-lo e a segui-lo. Portanto, irmãos e irmãs, que sejamos hoje não como Jesus, porque somos pecadores e somos falhos, mas que possamos seguir o seu exemplo, que possamos seguir ensinando, divulgando, repassando a palavra de Deus para a maior quantidade de pessoas que pudermos e sem jamais esperar nada em troca, sem jamais pedir algo ou pedir alguma coisa para que você possa fazer isso. Sejamos humildes, sejamos todos reconhecedores de nossa humildade, de nossa fraqueza e principalmente sejamos todos reconhecedores da nossa força de vontade, do nosso empenho e, acima de tudo, de nosso respeito para Deus e Jesus, seu Filho, quando nos propomos a ser divulgadores de sua palavra, a ser verdadeiros filhos e filhas de Deus, que atende ao chamado do Pai para continuar o trabalho de seu Filho aqui na terra, até que um dia sejamos convidados a estar na ceia do Pai, que sejamos convidados a estar junto de Deus e seu Filho Jesus no reino sagrado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui nesta reflexão. E lembrando que se você quiser e puder ajudar o canal a crescer, é muito fácil. Basta você fazer sua inscrição, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Fazendo isso, a plataforma vai entender que este conteúdo é importante e é relevante e repassará para mais pessoas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.